Você sabia que pessoas físicas que possuem imóveis para aluguel agora podem ser obrigadas a recolher IBS e CBS sobre aluguéis e vendas? E você, contador, já está atento a essas mudanças? Isso não impacta só empresas, mas também investidores e famílias de todo o Brasil. Milhões de brasileiros têm imóveis alugados e ainda não estão preparados para o que vem por aí. E é aqui que entra o papel do contador. Orientar no imposto de renda, estruturar pacotes e serviços e entrar nesse mercado com segurança estratégica. Hoje eu vou te mostrar quais são essas mudanças, aonde estão na legislação e por que está gerando tanta polêmica. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar o rumo da sua carreira contábil. Vamos lá então. Reforma tributária na prática. O que muda para imóveis? Então, hoje a gente vai falar sobre a Lei Complementar 2014 de 2025 para locação e venda de imóveis de forma prática e simples para a gente poder entender quais são as alterações. Então, como que é hoje? Como que funciona hoje? Quando uma pessoa física tem um imóvel de aluguel e ele ultrapassa os seus rendimentos, ultrapassa o valor da faixa de isenção, então é incidido o imposto de renda de pessoas físicas. Ele tem que declarar e fazer o recolhimento do IR ali na sua declaração. Para algumas pessoas jurídicas, né, em algumas situações, quando existe uma empresa de locação somente de aluguéis, que trabalha com essa atividade, incide o ISS e que torna o sistema mais simples, mais previsível. Com a nova mudança, que a gente enfatiza aqui, que é a Lei Complementar 214 de 2025, o IBS e CBS ele pode incidir em locação. A cessão ela se torna onerosa e arrendamento também tributados e venda de imóveis com novos impostos. Mas, Jana, como isso vai funcionar? Vamos lá. O que nós temos que observar? Como que vai acontecer essa tributação do IBS e CBS? Quais são as regras? Então, precisamos analisar no ano anterior se possuímos mais de 3 imóveis distintos alugados, como, por exemplo, casas, apartamentos, salas comerciais, terrenos para locação. Lembrando que, supondo que eu tenho uma torre, um prédio, uma única torre de prédio, e ali nessa torre, nesse prédio, eu tenho 3 salas comerciais alugadas. São imóveis diferentes, ainda que esteja no mesmo prédio, na mesma torre? Sim, são imóveis diferentes. Então, se no ano anterior eu possuí mais de 3 imóveis distintos alugados e uma receita total desses imóveis maior que R$ 240 mil naquele ano, aí vai incidir o IBS e o CBS. Lembrando que esse é o critério do ano anterior, ok? Então, eu preciso ter as duas situações: possuir mais de 3 imóveis distintos, alugados, e a receita desses imóveis ser maior que 240 mil. Critério do ano corrente. Como isso vai funcionar? Gente, preste muita atenção dessa regra adicional. Ela é muito importante. E os contadores, principalmente, precisam estar atentos para orientar os seus clientes de forma assertiva, pois, se ficar desatento, deixar essa regra do ano corrente passar, pode gerar impostos, multas, autuações para o cliente. Então, como que isso vai funcionar? Como que é essa regra adicional? Ela funciona da seguinte forma: mesmo que não se enquadre no ano anterior pelos critérios e no próprio ano
a receita, de aluguéis ultrapassar 20% acima de 240.000, passa a ser contribuinte, independente da quantidade de imóveis. Então, o que isso significa, Jana? Fiquei perdido agora. Significa da seguinte forma: supondo que no ano anterior eu não possuía nenhum imóvel, ou se possuía, eu estava dentro daquelas regras das quais eu mostrei, eu não me enquadrava no critério. Qual era o critério? Lembrando, possuir acima de 3 imóveis e a receita desses imóveis ultrapassar 240.000, tá? Eu me torno contribuinte de IBS e CBS. Supondo que no ano anterior eu não me enquadrei, porém, no ano corrente, supondo que lá no meio do ano, em agosto, um exemplo, eu adquiri um imóvel de alto valor, cujo a receita daquele imóvel no ano, adquiri em agosto, até dezembro, eu ultrapassei os 20% limite. O que é os 20% limite? 20% acima de 240.000. Ou seja, esse imóvel que eu adquiri ali em agosto, até dezembro, até o final do ano, ele me deu uma renda de 288.000. Ou seja, 20% acima do permitido do critério, que é 240. Eu passo a ser contribuinte de IBS e CBS. Portanto, por isso, reforçando a importância de ficar atento a essa regra adicional. Vamos agora fazer exercícios práticos para ver se a gente fixou bem essas novas regras. Então, vamos lá. Vamos para os exemplos. Exemplo 1. Eu tenho 3 imóveis no ano anterior, cujo a soma da renda desses 3 imóveis no ano totalizou em 300.000. Eu sou contribuinte, Jana, de IBS e CBS? Não, eu não sou contribuinte, porque eu atendi apenas um critério no ano anterior, que é uma renda acima de 240.000. Porém, eu possuí apenas 3 imóveis. Lembrando que eu preciso atender os 2 critérios. Como eu atendi apenas um, eu não sou contribuinte de IBS e CBS. Vamos para o exemplo 2. Eu possuo 4 imóveis alugados, porém, a renda total desses 4 imóveis foi de R$ 200.000 anual. Sou contribuinte de BS-CBS? Não sou contribuinte. Por quê? Eu não atendi os 2 critérios. Embora eu tenha imóveis acima de 3, porém a renda total dele não ultrapassou 240.000. Então, eu não sou contribuinte nesse segundo exemplo. Terceiro exemplo, eu possuo 5 imóveis alugados e a renda total desses 5 imóveis no ano foi de R$ 250.000. Aí sim, eu passo a ser contribuinte do IBS-CBS. Eu passo a recolher esses 2 impostos, porque eu cumpri os 2 critérios no ano anterior. Ou seja, eu possuí acima de 3 imóveis e a renda total desses imóveis ultrapassou o teto, que é de 240.000. Venda de imóveis, nova tributação. O IBS-CBS, ele passa a incidir também na venda de imóveis. Isso está previsto no artigo 261 da Lei Complementar 214 de 2025. Porém, é importante verificar que, embora ele passe a incidir o IBS-CBS também na venda, mas existe algumas reduções na alíquota. Então, por exemplo, na operação de venda, a gente tem uma redução de 50% na alíquota.
Vamos ver agora os benefícios e reduções disponíveis. Então, na locação, cessão e arrendamento, redução de 70% da alíquota. Na venda de imóveis, redução de 50% da alíquota. E no uso residencial, desconto fixo de R$ 600 mensais na base de cálculo, conforme o artigo 260. Por isso é importante ficar atento a essas reduções para que você consiga fazer de forma correta a operação com os seus clientes, não deixando passar essas oportunidades, não deixando passar esses benefícios de reduções. Importante também lembrar que existe a vigência para iniciar os recolhimentos do IBS-CBS, que já começa agora em 2026, que é o início da vigência. Lembrando que, como em 2026 a gente vai estar na fase piloto, que é na fase de teste, então a regra também vai valer para a pessoa física, lembrando que a aplicação da alíquota está prevista na emenda complementar 132 de 2023, vale para as pessoas físicas e é a alíquota reduzida, que é a fase da teste piloto. Importante também que essa nova vigência, a nova regra, já valendo para 2026, ela gera necessidade de revisar os contratos para ver as cláusulas de aluguel, deixar ajustada para contemplar as novas obrigações tributárias, bem como também o papel do contador se torna essencial para que oriente os seus clientes dos riscos e das novas obrigações tributárias. Ainda para fixar melhor o conteúdo das novas regras práticas, vamos novamente recapitular. Mais de 3 imóveis, mais receita anual maior que 240 mil no ano anterior, recolhe IBS-CBS. Receita maior que 280 mil no ano corrente, recolhe mesmo com menos imóveis. Menos de 3 imóveis ou receita menor no ano anterior, não recolhe IBS-CBS. Importante lembrar que a obrigação de pagar e declarar o imposto de renda de pessoa física continua existindo normalmente. E vocês, meus amigos contadores, estão atentos a essas mudanças? Espero que sim. E não deixem de olhar com carinho as novas oportunidades que pode surgir com isso. Milhões de brasileiros proprietários de imóveis ainda desconhecem as novas regras tributárias. E com isso, você pode criar serviços contábeis. Abre espaço para você oferecer consultorias especializadas ou algum pacote que você consiga assessorar esse público que é tão grande para que você possa aproveitar essas oportunidades. É um público enorme nessa área. E a orientação do profissional contábil, ela se torna essencial. Por isso, aproveitem as oportunidades.